Oi, 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 tudo bem? E aí, pessoal que me segue aí no Facebook? Fiz aqui uma live surpresa. Estou esperando um pouquinho com a professora Elisandra Abreu. Nós vamos falar um pouquinho sobre direito tributário nesse momento aí de confinamento, coronavírus. Tem empresário aí querendo saber um monte de coisa, como que fica a situação dele na empresa. Então, nós vamos falar um pouquinho para os empresários na minha página com a professora Elisandra Abreu. A professora Elisandra Abreu é especialista em direito tributário e acho que ela tem recados importantes aqui, coisas importantes a dizer. Professora Elisandra, apresenta aí um pouquinho do seu currículo, a gente vai trazer novidade aqui para o pessoal, né? Ah, antes, se vocês puderem dizer aí se vocês estão ouvindo, se não está, se o som está bacana, que para a gente fazer uma interação legal. Estou usando um aplicativo, então não sei se está ficando legal, se vocês estão ouvindo. Então, interage aí, veja. Professora Elisandra, apresenta um pouquinho de você. Obrigada, viu, por aceitar aqui na nossa página para falar um pouquinho sobre a MP 899 para os empresários. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. É importante apresentar as informações, porque nesse momento que nós estamos vivenciando, há muitas questões que estão sendo alteradas da legislação tributária, e esse momento é para nós, advogados, profissionais do direito, estarmos bem atentos a todas as mudanças para levar o quê? Tranquilidade e informação para o nosso cliente. Olha, eu já vi aqui que a Sandra Gomes falou que está perfeito. Obrigada, Sandra. Vai falando aí se falhar o som, alguma coisa. Nós vamos falar hoje um pouquinho da MP 899, que é a MP que trouxe uma questão de renúncia de créditos. Enfim, a professora Lisandra vai falar dos aspectos gerais da MP 899, para quem estiver assistindo. É uma live, depois vai ficar aí para vocês repassarem, está na minha página, e eu quero trazer um pouquinho aqui de informação jurídica, porque é tanta modificação legislativa que eu acho que é importante agora, principalmente para o pequeno empreendedor, para o MEI, para o pessoal que está enquadrado no Simples. Enfim, professora Elisandra, fala um pouquinho aí da MP 899 de 2019, o que é de relevante nesse assunto, o que é importante para o advogado tributarista, mas para o empresário também. É importante nós destacarmos, Patrícia, que essa MP ela veio para regularizar os débitos de alguns contribuintes, né? Então ela é chamada de MP do contribuinte legal, a MP 899 de 2019. E ela estabelece aí os requisitos para quê? As condições para que a União e os devedores e as partes adversas realizem a transação resolutiva do litígio. O que significa isso? Extinção do crédito tributário, por fim à dívida tributária do contribuinte. Então, é uma legislação importante que ficou para votação e foi votada no último minuto pelo Senado. Foi agora de 24 de março. Ela perderia a validade no dia 25 de março. Então, 77 senadores votaram favoravelmente e nenhum votou desfavorável, não. Lisandra, fala um pouquinho, professor Lisandra, fala um pouquinho para a gente dos aspectos gerais da MP 899, para o pessoal entender o contexto que ela foi editada, enfim. Olha só, Patrícia, o Código Tributário Nacional, que já tem aí mais de 50 anos, ele tem um dispositivo, o artigo 171, que fala, que possibilita pôr termo a litígios tributários por meio de transação. Como que vai haver essa transação? Que é uma concessão mútua, importa em determinação de litígio e, consequentemente, a extinção do crédito tributário. O que foi prorrogando para que, né, não se concretizasse essa legislação que já está prevista lá no Código Tributário há mais de 50 anos? A questão da indisponibilidade do interesse público. Só
que nós não podemos confundir indisponibilidade de interesse público com inalterabilidade do conteúdo econômico. O que é isso? O valor da dívida não quer dizer que vai ser confrontada, né, com a questão da indisponibilidade de interesse. A indisponibilidade de interesse público é para financiamento das políticas públicas. E a alteração desse conteúdo econômico, a alteração do valor cobrado pelo fisco, não tem consequência, não pode ser confundido com isso. E diante dessa, eu entendo, Patrícia, que essa legislação é um marco em relação a colocar o direito tributário com uma posição mais moderna, com uma posição mais flexível, porque a ideia é que recupere as dívidas perdidas e impagáveis dos contribuintes com redução de valores. E eu entendo que esse momento, já tem estatística aí de vários institutos sobre a redução aí da arrecadação tributária, né? Então, esse vai ser uma ferramenta, um instrumento muito importante para o fisco, para ele negociar essas dívidas que são impagáveis, né? Eram consideradas dívidas perdidas, com uma redução importante dos valores, que nós vamos falar aqui. Então, essa é a base para chegarmos aí nessa nova realidade, né, do ordenamento aí, da questão da aprovação. É uma realidade, está mais realista, o direito tributário está mais realista, menos formal para a cobrança dessas dívidas tributárias, que é uma forma de solução de conflitos. Entendi. Professora Elisandra, nesse momento aí provavelmente o fisco vai ter um problema de arrecadação, porque nós vamos ter que ter um gasto público muito grande em decorrência de uma pandemia que o mundo está vivendo, não é só o Brasil. Então, reduziu as expectativas de crescimento econômico no mundo todo, não só no Brasil, em vista de um fato inusitado, mas um fato que já vinha sendo tratado aí por especialistas e cientistas, que é a questão do investimento maciço em ciência, em tecnologia, porque nós estamos num mundo complexo, enfim. Mas, de toda forma, quero que você fale aí um pouquinho para a gente acerca do Simples. O pessoal deve estar bem curioso se o Simples vai entrar nessas regras aí de renúncia de créditos, em que sentido que foi disciplinada essa renúncia de créditos, enfim, a quem vai interessar a renúncia de créditos, valores equânimes, os requisitos, fala aí para a gente um pouquinho. Esse ponto que você tocou é bastante importante, Patrícia, da questão da redução da arrecadação. Tem um instituto, alguns institutos estão levantando alguns valores, né, por estimativa, fala-se aí na redução aí, o que ia arrecadar 2,8 trilhões, vai arrecadar 1,7 trilhões. Então, o estudo vai ter um impacto muito forte, né, em relação à arrecadação. A legislação, ela propõe isso, ela propõe essas transações para resolução dos débitos tributários. E o que envolve essa transação? Envolve o pagamento com redução. Redução do quê? De acréscimos legais, multa e juros. O que não muda? O valor principal da dívida não altera. As multas de natureza penal também não alteram. E a questão importante que você mencionou, que não estão nesses beneficiadas, as empresas beneficiadas, não estão as empresas que têm o regime tributário do Simples Nacional. Então, só para nós relembrarmos, os regimes tributários do nosso país: Simples Nacional, lucro presumido, lucro arbitrado, lucro real. O arbitrado ele é mais complexo, é quando o fisco desqualifica ali por distorções aí de escrituração contábil. Mas falando então de lucro presumido e lucro real, estas são as empresas que estão definidas aqui nessa legislação. As empresas do Simples Nacional não estão. Também não estão créditos de FGTS e créditos que não estão inscritos em dívida ativa. Então, a primeira crítica que você mencionou, que eu destaco como uma das mais importantes, é que as empresas do Simples Nacional não foram abarcadas. Apenas as do lucro presumido e lucro real.
E o que significa isso? É desfavorável para as empresas, gera até uma certa inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal ela estabelece um tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas. Está estabelecido lá no 170, inciso 9, e o 179 da Constituição. E as microempresas, empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, não serão beneficiadas com a transação, com a resolução dos conflitos aqui de forma mais benéfica. Né? Então, é um aspecto bastante importante, né, para ser verificado. Os empresários eles estão com a expectativa de que venha uma legislação para favorecê-los, né, mas não tem ainda nada nesse sentido. E só para nós termos ideia do universo. O Sebrae, tem levantamento do Sebrae dizendo que as empresas que correspondem 52% dos empregados com carteira assinada no setor privado são micro e pequenas empresas. Isso representa 16,1 milhões. No Brasil, 6 milhões e 400 estabelecimentos, 99% são micro e pequenas empresas. Agora, os dados da Receita Federal em relação ao Simples Nacional. O total de optantes até dia 28 de março agora é de quase 15 milhões de optantes pelo Simples Nacional. Só de adesões nesses 3 primeiros meses desse ano foram 792 mil empresas aderindo ao Simples Nacional, que é um pagamento unificado, que engloba aí a União, Estados, Distrito Federal e município. Inclusive, foi a alegação para que elas não estivessem na MP 899 de 2019, porque tem débitos de outros entes federados. Só que, como existe o comitê gestor do Simples Nacional, que tem a incumbência e tem representantes da União, dos estados, dos municípios, por que não ampliar essas incumbências do comitê gestor do Simples Nacional para que eles comecem também a falar dessas transações tributárias, ampliar sua competência? Então, seria uma das soluções que não foram encontradas, infelizmente, e a votação não trouxe as microempresas e empresas de pequeno porte que estejam enquadradas no Simples Nacional. É interessante, né? Porque nós precisamos de legislação aí para proteger esse pequeno empresário que precisa desses recursos para poder manter as suas empresas por 2, 3 meses, até passar essa crise, porque o nosso país vai crescer certamente. Estamos passando por um momento difícil, mas com união tenho certeza que as coisas vão melhorar. E o Brasil já passou por tantas crises, não é só mais essa que vai reduzir o nosso PIB a pó. Mas, professora, me fala uma coisa, renúncia de crédito obtido em ação judicial, explica um pouquinho para a gente, e faz aí um paralelo com o artigo 5º da Constituição Federal. Ótimo. O que significa isso, a questão das renúncias dos créditos? Os advogados devem ficar muito interessados, principalmente os tributaristas aí que estavam esperando para receber esses créditos de forma mais rápida. Então, outra crítica que nós apresentamos aqui em relação a essa MP, que apesar de trazer uma revolução para o direito tributário, ela estabeleceu uma questão que é temerária. Por quê? Porque no artigo 4º, inciso 4º da MP 899 de 2019, disse o seguinte, que o contribuinte ele tem alguns compromissos, né? São concessões mútuas entre a União e os devedores, e esse compromisso do contribuinte é de renunciar a qualquer alegação de direito atuais e futuras. Olha só o que isso pode ocasionar. De uma questão que, por exemplo, as empresas estejam discutindo em ações judiciais uma inconstitucionalidade de algum tributo, uma ilegalidade de algum tributo. Nesse aspecto, o que a legislação está dizendo? Que o contribuinte ele vai abrir mão de beneficiar desses créditos obtidos em ações judiciais, tanto atuais quanto futuras, e que tenham o objeto aí dos créditos tributários que serão incluídos na transação.
Só um aspecto aqui que vale a pena mencionar, Patrícia, o que a gente viu agora há pouco, essa redução que envolve multas de juros é um valor muito expressivo. Então, tem questões aqui que são reduzidas a 50%, a 70%. Então, ele vai ter que avaliar, né, o que vale a pena fazer uma transação ou continuar com aquela ação judicial ou questioná-la judicialmente esse dispositivo. Por quê? Porque fere o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, se o contribuinte apresenta, né, faz uma adesão a esse parcelamento especial, a essa transação, ele está discutindo alguma ação judicial questionando o tributo, ou agora, ou futuramente, ou no passado, né, atual ou futuro, ele não vai poder continuar com essa ação. Os créditos obtidos nessa ação judicial, ele vai ter que renunciar. Então, isso é muito importante nós tratarmos, porque é um caso aí de inconstitucionalidade de estabelecer essas situações aí. Professora Elisandra, não foi muito discutida essa MP no Senado. Eu não vi nos meios de comunicação, eu não vi discussão acerca dela, e pelo que me parece, ela vai trazer questões de impacto muito grande às pequenas empresas, à advocacia como geral e ao contribuinte. Foram apresentadas as emendas, né, para colocar as empresas do Simples Nacional, mas todas vetadas por conta dessa questão de tratar dos tributos do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, que eu acho que deveria ter sido melhor estudado para achar uma solução para que os entes federativos conversassem e aí sim estabelecer ali para as empresas do Simples Nacional. Faltou, sim, Patrícia, isso que você está falando é muito importante. Eu estava até observando nos noticiários, me parece que deve vir pacotes aí para a inclusão do Simples, das empresas de pequeno porte, do MEI, que hoje representa mais de 70% do PIB. Não é sem razão que esses empresários, que esses pequenos contribuintes estão muito desesperados, querendo, inclusive, em relação à própria saúde, voltar ao trabalho, que estão, de fato, desesperados numa situação de completa paralisação econômica. Infelizmente, essa paralisação econômica, ela não é Brasil, ela é a nível mundial. A China foi o primeiro que parou, desde dezembro a China está parada. Teve lá uma paralisação grande na Bolsa da China, salvo engano, em fevereiro, uma semana de paralisação. As importações e exportações já vinham caindo, então é uma questão de tempo até que essa relação mercadológica hoje, que é completamente interligada entre os países, chegasse até nós, e veio de uma forma avassaladora, num surto de pandemia, num sistema de saúde aí que precisa de recursos, muitos recursos, de um empresário que precisa de recursos, de um trabalhador que precisa de recursos, de um profissional liberal que precisa de recursos. Então, acho que agora a mensagem que eu quero dar, o pessoal não deve estar entendendo muito essa live, às 16 horas, sem chamada. Primeiro, eu quero testar, obviamente, a questão do streaming com uma professora que é minha amiga, que é professora do IDA Cursos, vai ter aí uma série de cursos dela que ela disponibilizou ano passado, de grande conhecimento. De forma gratuita, né, Patrícia? Algumas aulas gratuitas na plataforma do IDA, na minha plataforma, professora Elisandra Abreu. Gratuitas, inclusive, professora Elisandra, a gente pode até pensar nesse momento de quarentena, ver se já começa a liberar algumas para os nossos alunos lá na plataforma IDA. Estou fazendo aqui na minha rede pessoal, mas aí vai para a plataforma IDA, enfim. É que é um momento agora que eu queria muito chamar convidados que trouxessem questões legislativas e que a gente comentasse também sobre essa paralisação, impacto no PIB, produto interno bruto, que já tinha uma forma de cálculo absurda,
E a gente agora está vendo como o setor de serviços é importantíssimo para o país, ou seja, é aquele comerciante, lojista, hospitais, supermercado, mercearia, é eles que, de fato, traziam o bolo do dinheiro muito grande, fazia essa circulação de bens e riquezas dentro do nosso país. Tanto que, no primeiro momento de se parar a 30 a 40 dias, é o primeiro voo, eu não posso parar, pelo amor de Deus, eu não tenho reserva financeira, eu não tenho capital de giro, eu tenho gente para sustentar, eu não posso parar. E ele não está muito preocupado com a própria saúde. Assim, gente, tem gente que pode parar, tem um monte de gente que pode parar 30, 40 dias, mas a gente está falando do pequeno empresário, né, professora Lisandra? É uma coisa simples, né, Patrícia? Na hora que tem pouco dinheiro, você não escolhe pagar fisco, você escolhe pagar funcionário e fornecedor. O fisco está lá na terceira posição, e é razoável, né? Porque os funcionários têm a família para sustentar, os fornecedores, se ele não pagar, ele não vai ter, os insumos não vai ter, os produtos aí, né, para poder prestar seus produtos, serviços. Então, é uma conta simples. Aí o fisco vem com essa possibilidade aí de melhorar essas questões para renegociar as dívidas, só que deixou a parte mais importante de fora, que são as empresas optantes pelo Simples Nacional. Veranice, que bom que você está vendo, coisa boa te ver aqui. Sander Gomes, vai ter desoneração na folha? Está perguntando aqui. E o Antônio Paulo, parabéns pelos vídeos, obrigada. Por nada, eu fico feliz. Vocês falam se estão ouvindo direitinho, se vocês estão gostando, que a gente vai ter vários outros convidados, eu também, nós vamos falar muito nesse momento difícil. E a exposição do vídeo não é para polarizar, é para trazer soluções em conjuntos de uma situação que vai respaldar, ou seja, vai respingar em toda a sociedade produtiva do país. Professora, e aí, acha que vai ter desoneração na folha? Eu acho que várias medidas estão sendo estudadas, né, pelo governo, e é uma questão de você ter inteligência, e agora o governo ele tem que assumir algumas questões, porque a crise é mundial, a questão é muito séria, e se o governo não auxiliar, as questões de necessidade vão falar em primeira, né, posição. Isso é muito sério, você gera uma insegurança até para a vida, né, de outros aspectos. Faltou dinheiro, né, é perigoso isso. Então, o governo, eu acho que ele está trazendo alguns benefícios, e isso vai ser uma consequência para ver outros aspectos sendo beneficiados. A gente já viu alguns e precisa verificar mais possibilidades nesse sentido aí. Você acha que a volta da discussão da reforma tributária nesse momento faz sentido, professora? Eu não sei se a gente tem ânimo para poder fazer uma discussão nesse sentido agora, mas eu acredito que assim que passarmos dessa turbulência que nós vamos passar, eu acho que seria uma das primeiras medidas a serem analisadas, tanto a reforma administrativa quanto a reforma tributária. Né? A gente está vendo tanto que é possível o Senado, de forma remotamente, aprovar uma legislação que está parada lá, que foi prorrogada, entendeu? É possível? É. A gente viu que é possível. Agora, depois que passar todo esse período, a gente vai analisar. Por exemplo, só para você ter ideia, Patrícia, essa lei, ela reduz, o débito pode ser parcelado até em 84 meses, com redução de 50% do crédito transacionado, que foram os que a gente viu agora há pouco, né? Ou seja, juros e multa que não seja penalidade aí de natureza penal. O valor do principal também não é alterado. Pessoas físicas e microempresas, empresas de pequeno porte, lembrando que não são as optantes pelo Simples Nacional, que essas não estão na legislação. Elas podem parcelar até em 100 vezes, com redução de 70% do valor que está sendo transacionado. Então, é muito importante, né, essa legislação, e foi muito triste ver que as empresas optantes pelo Simples estão fora,
em um momento que é primordial. Tudo bem que nós já vimos que as orientações aí do empresário, primeiro pagar o funcionário, depois pagar o fornecedor. Mas se ele tiver uma possibilidade dessa, ele até vai avaliar fazer um parcelamento desse para pagar com um fôlego maior. Né? É um grande avanço aí na busca da efetividade da arrecadação dos valores que já foram perdidos. E também, Patrícia, eu vejo um outro aspecto muito importante, que é a preservação das empresas contribuintes. São aquelas que produzem, aquelas que geram riqueza, aquelas que contratam. Então, eu acredito que venha uma legislação específica para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Ó, Sandra Gomes, está perfeita a live, imagem, som e professoras excelentes. Obrigada, Sandra. Parabéns, Lu Mota. A Lu é a minha secretária, tá? Que está trabalhando em casa. Nós fechamos o escritório desde terça-feira passada e a Lu está remotamente atendendo os clientes, enfim. A gente preserva a vida e a saúde dos nossos colaboradores e clientes. Então, a gente está trabalhando em casa. Eu vim aqui no escritório rapidinho por causa da conexão, porque eu tenho uma criança de 5 anos. Mas, ó, beijão, Lu. Ô, Lisandra, eu fico muito feliz com seus esclarecimentos. Eu já vinha falando há muito tempo que o Brasil está sentado numa grande... Eu acho que o mundo está sentado numa grande pirâmide financeira de um falso crescimento. Tanto nós vimos isso que todos os países foram avassalados, inclusive países de primeiro mundo, em relação a essa pandemia. Eu acredito que nós vamos ter que ver outros olhares de crescimento sustentável a partir quando nós retornarmos o nosso crescimento. Vamos ter que ver também as questões de habitação, moradia, a questão social, tão perene, hoje discutida no Fundo Monetário Internacional. Há 30 dias atrás, a Argentina chegou para o Fundo Monetário Internacional, professor, e falou assim, eu preciso de moratória, porque eu preciso vencer uma crise que realmente está muito grave na questão da Argentina, e agora a gente percebe que todos os países estão assentados em bases econômicas muito frágeis, no geral, e aí o Fundo Monetário Internacional, acho que quinta-feira passada, falou, acabou meta fiscal, vocês têm que salvar a vida no país de vocês, depois a gente discute meta fiscal. Então, eu acho que é um momento também para o Brasil discutir essa dívida tão grande que se paga numa questão de retorno agora para a população, principalmente para esse empresário pequeno, que é a grande maioria, a gente tem subempregos hoje, professor. Professor, é um empresário que ele veio e hoje ele tem 2, 3 funcionários, mas não tem uma folha de pagamento para 3 meses, ele não tem fluxo de caixa, ele não tem capital de giro. Então, na realidade, é um trabalhador também. Só que um trabalhador empregando outro trabalhador numa cadeia que sustentava o país e que agora não consegue ficar 30 dias parado para proteger a saúde desse próprio trabalhador. São coisas que nós vamos ter que discutir no direito previdenciário, no direito tributário, no direito civil, que é as questões de reformulação contratual. Como é que as pessoas vão continuar pagando esses contratos, professora? Contrato do parcela da casa, mas ao mesmo tempo pagar, né? Porque precisa circular, então vamos ter que discutir isso. E eu acredito que esse momento é importantíssimo no nosso trabalho, de levar informação para que os profissionais, né, os juristas, estejam atentos, estejam informados. Para quê? Para acalmar o empresário, para levar informação, amenizar a situação, porque a informação ameniza a situação, porque você tendo a informação, você consegue enxergar melhor, porque quem não tem a informação realmente fica tudo nebuloso. Então, esse nosso papel de apresentar as informações é muito importante. Eu estou à disposição para, na hora que você quiser, estou fazendo de casa, nós falarmos mais sobre o direito tributário. Tem várias alterações, a prorrogação do Simples Nacional, de declarações, 90 dias aí para poder pagar os tributos. Eu estou verificando agora estudos de empréstimos compulsórios
mas para aqueles muito ricos, que é uma parcela ali do imposto de renda, para poder tributá-los. Eu estou avaliando esse estudo, está sendo bem interessante, né? Porque anteriormente tributava todo mundo, agora não, tem que enxergar aqueles que realmente devem pagar mais porque tem mais. Professora, muito obrigada. Já fica o convite aí semana que vem para trazer esses paralelos aí para quem está assistindo essa live. Essa live vai ficar disponível. Se o pessoal gostou, compartilha. Agora é momento de achar achar soluções, não é? E eu agradeço nos colocarmos à disposição, né? É importante isso, os profissionais se colocarem à disposição. Sim. A última aqui, Sandra. Professora Elisandra, poderia dar uma dica para entender e aprender de gostar de direito tributário? Eu sou apaixonada por direito previdenciário, mas tributário é muito difícil. Colega. Eu brinco que tributário ou é amor ou é ódio, não tem meio termo. Né? Pode começar a gostar do tributário com os cursos que nós estamos oferecendo pelo IDA Cursos. Eu dou uma dica, vai lá na minha página do YouTube, professora Lisandra Abreu, Lisandra com S, inscreva-se no canal, tem várias palestras, todas aí gravadas pelo IDA Curso, gratuitas, para começar a se interessar pelo direito tributário, porque ele realmente é uma área do direito que necessita estar em constante estudo, porque se não estiver, não consegue acompanhar o direito tributário. Mas é apaixonante, eu sou suspeita para dizer. Maria Isabel de Souza Bisinotto. Isabelzinha, adoro ela. Patrícia Lisandra, parabéns pelos esclarecimentos. Linda, manda um beijo aí para todo mundo da sua família linda. Obrigada por você estar aqui, viu? Sandra, gratidão. Sandra, mas deixa eu te falar, direito previdenciário não está muito longe de direito tributário, não. Tem toda uma parte de custeio que é direito tributário, enfim. Hoje não tem essa de gostar de uma ou outra ciência, não. A gente precisa ser interdisciplinar. Então, você vai seguir aí a professora Elisandra. Eu vi um curso dela de ICMS, fantástico, e ela vai trazer muita dica. Semana que vem, professora, já fica aqui convidada para você trazer aspectos importantes do direito tributário para o MEI, para o Simples. O que está sendo discutido no Congresso, Senado, o que precisa ser feito, gente. E quero também dar um recadinho aqui, pessoal, na nossa página. Gente, isso tudo vai passar. Com união, passa mais rápido. Vamos agora largar um pouco de polarização, vamos buscar soluções competentes para que nós possamos construir um país melhor, entender que, em qualquer fase de conflito, guerra, pandemia, epidemia, nós vamos precisar do serviço público, não tem essa, vamos precisar do Estado. E isso não sou eu que estou te dizendo, são os maiores liberais do mundo se unindo para dizer o seguinte: agora o Estado esquece tudo que é meta fiscal e FMI, tudo vai proteger a população de cada país. Uhum. Porque quando a gente fortalece, melhora e protege a nossa população, nós estamos dando exemplo de nação forte, nação que preocupa com os brasileiros e nação que, de fato, é brasileira solidária, como a gente sempre foi e sempre foi conhecida no mundo todo, né, professora? Com certeza. São prioridades diferentes agora. Obrigada aí, pessoal. Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade. Muito obrigada para os que estiveram conosco. Sigam aí o IDA Cursos, a Patrícia, que já estão seguindo. Depois podem me seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.